Olá, pessoal. Chegamos à nossa terceira aula do módulo Aprendizagem e Comportamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do papel, deixa eu abrir aqui, do papel do reforço no comportamento. O que é o reforçamento, né? Reforçar é aumentar a probabilidade de um comportamento se repetir. Ele pode ser um reforço positivo, mas ele também pode vir a ser um reforço negativo. O reforço é diferente da recompensa, porque o foco é na função e não no valor, né? E aqui a gente vê que o reforçamento, ele é um conceito essencial na análise do comportamento, porque ele nos ajuda a entender como certos comportamentos são mantidos ou se fortalecem. Quando um comportamento gera uma consequência favorável, ele tende a se repetir. Por isso, mais importante do que avaliar se a consequência é boa ou ruim, é compreender o efeito que ela produz sobre sobre o comportamento. Desculpa. E como acontece esse reforço positivo? O que é esse reforço positivo, né? Ele apresenta um estímulo agradável após o comportamento. Por exemplo, um elogio após uma participação, um brincar após terminar a tarefa, aquele tempo livre que a gente dá, né, quando todo mundo conclui, que vai fortalecer a repetição da ação desejada. Então, eles vão entender que se eles fazem o que é necessário, eles têm uma recompensa positiva com relação a isso. E muita gente, nesse sentido, vai confundir entre o reforço negativo, né, como uma punição, e o mais importante é destacar que ambos os tipos, eles vão ser vão aumentar a frequência do comportamento, né? O que vai mudar é o tipo do estímulo envolvido. Vale lembrar que reforçar não era agradar ou premiar, mas produzir uma consequência que torne a ação mais provável no futuro. E aí, como se dá esse reforço negativo, né? Ele remove um estímulo aversivo após o comportamento. Então, se o reforço positivo ele é utilizado no cotidiano escolar, quando se elogia uma criança, quando dá acesso a alguma atividade, né? Se ela vai incentivar uma conduta, o reforço negativo ele já vai fazer o contrário. Por exemplo, o aluno pode sair mais cedo se terminar tudo corretamente. Ainda que negativo, ele vai promover o aumento do comportamento. E aí, ao invés de dar algo, nós vamos retirar um estímulo desagradável, né? Isso pode parecer contraditório, mas é eficaz. Por exemplo, se o aluno conclui a atividade com excelência e é dispensado mais cedo, ele tende que esse bom comportamento, esse bom desempenho, traz alívio, e isso vai motivar a repetir esse comportamento. Os reforçadores primários e secundários. Os primários são as necessidades biológicas, como alimento e água. Os secundários são aprendidos, como dinheiro, elogio, nota. A eficácia do reforço depende da motivação e do contexto. E aqui a gente vê que os reforçadores primários, eles têm um valor natural para o seu organismo, né? Pois eles estão ligados à sobrevivência, a ida ao banheiro, o completar a água quando já está perto de acabar. Já os secundários, eles são aprendidos ao longo da vida. E isso mostra como o reforço também pode ser culturalmente construído. Um reforçador só funciona se fizer sentido para quem recebe. Por isso, conhecer o aluno é essencial. Programas de reforçamento. Aqui nós temos um reforçamento contínuo, que seria após cada resposta, um reforçamento intermitente após algumas respostas, fixo ou variável, e intermitente, que é mais resistente à extinção. Como é que acontecem esses programas, né? Nem sempre precisamos reforçar todas as ações o tempo todo. Porque o reforçamento contínuo ele ajuda no início da aprendizagem, mas o intermitente ele é mais eficaz para manter esse comportamento ao longo do tempo. O importante é saber dosar
e variar os reforços, porque é uma habilidade que o educador também vai desenvolver com o tempo. Como é essa aplicação na educação? O reforço é uma ferramenta eficaz em sala de aula. Ele deve ser imediato, claro e específico, coerente com o comportamento desejado e, principalmente, evitar reforçar comportamentos indesejados por engano, né? Como é que vai acontecer isso? A sala de aula é um ambiente ideal para aplicar o reforço de forma estratégica. Um erro comum é reforçar os comportamentos indesejados sem perceber, como dar atenção a uma birra, por exemplo. Já o uso consciente do reforço ajuda a criar uma cultura de valorização e de disciplina, fortalecendo comportamentos positivos. E o que foi que aprendemos nessa aula, né? O reforço é uma das ferramentas mais poderosas da aprendizagem comportamental. Nessa aula aprendemos que o reforço aumenta a chance de um comportamento se repetir. Esse comportamento, esse reforço, desculpa, ele pode ser positivo ou negativo. Ele precisa ser planejado com propósito pedagógico. Se aplicado corretamente, ele melhora o engajamento e a disciplina da sua turma. Aprender o reforço é essencial para quem trabalha com a aprendizagem, né? Ele não serve apenas para controlar os comportamentos, mas para construir um ambiente onde as crianças compreendam as consequências de suas ações e aprendam a agir de forma mais funcional e também cooperativa. É um recurso poderoso, desde que seja utilizado com intencionalidade. E é isso. O reforço é uma das ferramentas mais potentes que temos na prática pedagógica. Ele nos mostra que o comportamento ele é moldado pelas consequências e que podemos incentivar atitudes positivas com ações simples, mas consistentes. Que possamos usar o reforço de forma consciente, ética e, sobretudo, com afeto. Até a próxima aula.